Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amém? Podem sentar. Graças a Deus, mais esta oportunidade. Eu quero fazer aqui apenas uma breve meditação, não vamos estender muito. O tema é santidade. Para quê? Eu acredito que o ser humano, por si só, faz parte da sua característica, é muito curioso, né? E deveria ser muito mais ainda quando se trata em relação às coisas de Deus, ou pelo menos aquilo que a Bíblia fala. A curiosidade em relação a outras coisas, como diz o ditado, ela matou o gato, né? Porém, em relação às coisas de Deus, ela traz vida, ela traz sabedoria, né? Ela traz, como se diz, uma boa instrução. E ainda mais para nós que estamos num processo de caminhada, estamos num processo que hoje podemos chamar, ou que a Bíblia mesmo nos testifica, que é o processo de santificação. Amém? Os irmãos lembram do estudo, soteriologia, onde de uma forma muito simplificada, o primeiro estágio para nós da salvação, o primeiro estágio é a justificação. Amém? Justificação é o momento em que Deus Cristo Jesus nos declara justo, por crermos na sua obra, morte e ressurreição. Ele declara justo, ele justifica. Deus tira o seu manto, Cristo Jesus, ele tira o seu manto de justiça e coloca sobre nós, pecadores, nós que éramos alvos da ira de Deus, e diz: olha só, Pai, esse aqui eu justifiquei. E aí então Cristo Jesus recebe em nosso lugar aquilo que nos era destinado, que é a sua ira. Cristo Jesus ali faz uma troca, ele tira a sua justiça e coloca em nós, e recebe em nosso lugar a ira de Deus na cruz. Algo terrível, né? Justificação. A partir de então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê nesse feito, que recebe para si, a justificação, ele passa a viver no processo, e esse processo é chamado de santificação. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito didática, falando a respeito da sua caminhada, ele chama isso, em certo momento, de viver de glória em glória. O que é muito legal isso, porque a santificação é exatamente isso, ela é um estágio progressivo, de progresso na caminhada cristã. De glória em glória significa que um dia após o outro nós seremos melhores, mais parecidos com Cristo Jesus. Afinal, esse é o objetivo, não é verdade? Que sejamos cada dia mais parecidos com aquele que é o padrão de todo ser humano, que é Cristo Jesus, o varão perfeito. Santificação. E apóstolo Paulo, que é considerado o rei dos paradoxos, o rei da simbologia, porque ele fala muito isso, ele também gosta muito de usar essa linguagem. Ele compara muito esse processo, que é a santidade, ou esse processo da vida cristã, com caminhada. Ele diz que essa vida cristã é uma caminhada, e como essa é uma das figuras prediletas dele, ele diz, por exemplo, em Efésios capítulo 4, aqui no verso 1 mesmo, Efésios, ele diz assim: andai do modo digno da vossa vocação. Ou seja, andai indica caminhada, indica um processo, indica uma ação.
Mas no capítulo 4, verso 17, ele diz: andai em amor. No capítulo 5, verso 12, ele diz: andai como filho da luz, como filhos da luz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. E andar sugere progresso, e nós devemos fazer progresso na nossa vida cristã. Como também diz Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 16, ele diz: ao fim da caminhada estaremos com Deus. Assim como nós já conhecemos a história em Gênesis capítulo 5, verso 24, onde o texto diz: e Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Observe que tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala sugere um caminhar, Existe uma meta, existe um alvo, como ele diz, um alvo que já está proposto, e é nele que nós vamos permanecer. Porém, neste processo existe algumas condições, a qual nós devemos nos submeter, e uma delas, principalmente, é chamada de santificação. A palavra santidade, por exemplo, no seu significado real, ela significa separado ou consagrado. Amém? Então, obviamente, sugere que todo aquele que se santifica está se separando. Mas a pergunta é: separando de quê? Para quê? Em se tratando de Deus, obviamente, tudo está relacionado por Ele. O próprio texto diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, devemos aqui fazer uma conexão. Então, se estamos separados, é para Deus. Se somos consagrados, é para Deus e por Ele, consagrados e separados. Amém. E isso já nos traz um certo conforto. Afinal de contas, a Bíblia é muito enfática em dizer que nós, em nenhum momento, na nossa condição, temos capacidade alguma de fazer este ato por conta própria, a não ser que o próprio Deus intervenha, que venha em nosso favor e faça em nossa vida algo sobrenatural, primeiramente nos transportando das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele mesmo já nos separa e já coloca e derrama sobre nós o seu Espírito Santo para que nos ajude no processo da santificação. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Da pessoa, se ele dissesse assim: agora é o seguinte, você ouviu a palavra do Evangelho, agora cabe a você crê. E depois, se você disse crer, agora o processo é esse. Deus então estabelece os seus mandamentos, e aí agora é por sua conta. Obviamente Deus sabe da nossa falibilidade, sabe também da nossa irresponsabilidade e também da nossa natureza caída. Ele sabe também da nossa falta de intenção em se relacionar com esse Deus. Afinal de contas, esse Deus é luz. Amém, Senhor. E nós das trevas automaticamente teríamos nossas obras reveladas. E o homem caído, quem quer isso? É melhor ficar escondido. Então, observe que no período em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, ele está num período bastante crítico, já naquela época. Se nós achamos que hoje é crítico, quando começou então, já era muito pior. Outro dia passou Elias falando a respeito disso, o pecado, ele já, desde a queda do homem, ele vem de uma maneira muito degradante, corrompendo dia após dia as pessoas, derrubando as paredes da moralidade, destruindo lares com a corrupção, com a infidelidade, e as pessoas, um dia após o outro, vão vendo isso de uma maneira muito normal. É tão natural as coisas, quando nós vemos acontecer do nosso lado algo que para Deus é estarrecedor, nós nem nos assustamos mais, porque no mundo em que nós vivemos, o pecado ele já é normal, não é verdade? Observe, por exemplo, o tema pedofilia, há muito tempo atrás era um escândalo, foi se acostumando, o homem vai caindo, vai praticando. Agora tema de debate no meio político, se vai aprovar ou não uma lei em que ameniza os crimes de pedofilia, se vai tratar simplesmente como um distúrbio psicológico ou não, é apenas uma questão de hobby, uma questão de curiosidade, e o indivíduo que tem essa intenção, ele simplesmente vai ter ali uma orientação psicológica, mas não
vai ser submetido às leis penais. Por quê? Porque já foi visto como algo natural. Não é verdade? Na época da igreja primitiva não era diferente. O clima moral do Império Romano era absolutamente degradante. A imoralidade era muito comum em todas as camadas da sociedade. Para se você ter ideia, de 15 Césares, 14 eram homossexuais. Eu tenho um livro lá, né, A Vida dos 12 Césares, ganhei de presente de aniversário alguns anos atrás, e mostra isso, e era totalmente natural. Olha, um dos grandes homens, um dos grandes heróis, né, da Idade Média também, que hoje é estudado pelos adolescentes nas escolas públicas, né, visto como um desbravador, Alexandre o Grande, por exemplo, né, ele tinha o seu caso, seu braço direito, né, mas ninguém descarta isso. Importante é o que ele fez, não a sua conduta. Outros, por exemplo, como Che Guevara, não é verdade? Criminoso, que não era homossexual, quer dizer, não sei essa parte, mas eram homens totalmente corruptos, violentos, sanguinários, mas é visto como um herói revolucionário. Observe que as pessoas maquiam a conduta da pessoa a fim de sobressair com os seus pecados, para não revelar a sua natureza pecaminosa. E o Império Romano tinha isso. Era um grande império, um império que dominava, porém estava envolto a um cenário de promiscuidade, um cenário de luxúria e assim por diante. A luxúria estava presente nos palácios, na choupana, nos pequenos negócios. A sociedade grega estava acostumada com a sexualidade e tanto com a imoralidade que misturava com questões religiosas. Já passou a ser até mesmo um ato de culto a um Deus específico, né? Com orgias e tudo mais, oferecendo o seu corpo, e aquele momento ao Deus da luxúria, e assim por diante. E isso continuou, até que, como eu disse, passou a ser algo totalmente normal. E observe hoje o que nós estamos vivendo, né? A homossexualidade hoje ela é vista como uma opção, uma terceira opção, uma terceira via, né, podemos dizer assim. Né? Hoje, o que nós mais vemos em escolas são pessoas assumidas desde a sua tenridade, com pais e mães totalmente sabedores da opção do filho. Quando a Yasmin, essa semana, começou as aulas, né? E eu já fiz como é que se diz, a investigação. E aí, minha filha, como é que é lá? Como é que está de meninas assim? Como é que está de meninos assim? Não, vai até que... Porque na época que o Caio estudou, foi terrível. Mas isso é só porque daqui a pouco vai se descobrindo. Por quê? Porque passou a ser normal, é uma opção. Observe, por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Quando eu ouvi falar da ideologia de gênero, eu achava que era simplesmente a questão não sei nem como é que eu falo, do homem que nasceu homem, mas que não se sente homem e quer ser mulher, e vice-versa. Mas é muito mais do que isso, queridos. É abominável. São de pessoas que não se sentem nem sequer nem homem nem mulher. Pode sentir um cavalo, um gato, um cachorro, e é assim que ele tem que ser tratado. Eu vi estudos de pessoas de 40 e poucos anos que se sentem crianças. E aí vive de fralda, mamadeira. Querido, é um distúrbio psicológico, mental, é degradante ouvir esse tipo de coisa, e as pessoas, elas vão se afundando um dia após o outro, e até mesmo a instituição, que nem precisa ser algo de instituição religiosa, é princípio familiar, é a base da sociedade, e a família hoje tem as suas estruturas abaladas, porque não se enxerga mais homem, mulher e filhos como já são vistos como a tal de família tradicional. E quando se fala família tradicional, não estamos falando de família padrão.
Está falando de família ultrapassada. Sabia disso? Quando se você ouvir a família tradicional, eles não estão exaltando o padrão da família. Estão colocando como se fosse algo retrógrado, como se fosse algo ultrapassado e que você precisa atualizar. O casamento é heterossexual, é monogâmico, é monossomático e é indissolúvel, porque mesmo que muitas nações não tivessem princípios religiosos, mas eles tinham ciência, eles tinham um resquício de Deus e sabiam que foi instituído por um ser divino, e esse ser é Deus. Amém. Paulo então vai dizer que as instruções aqui no verso 1 que ele vai passar não são novas e que são dadas através de Cristo. Ele diz no verso 1 aqui: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste quantas maneiras, a maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. O apóstolo Paulo achou interessante aqui frisar mais uma vez aquilo que ele vinha fazendo. E como o cenário era um cenário caído, corrupto, imoral, Paulo acha propício tornar a instruir novamente. E a palavra instrução, o pastor Eliezer sabe, ele é um termo militar. Instruir significa uma ordem de alguém superior para alguém inferior. E ele diz que receberam essa instrução da parte do Senhor. Então, para nós é uma ordem. E a ordem é observar os mandamentos do Senhor. Amém, Senhor? Essa é a ordem. E aí, se porventura alguém questionasse, ou nós questionássemos, apóstolo Paulo, por que isso? Você fala a respeito dessa instrução. Aí disse então para que vivêssemos em santidade, porque ele diz no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A questão é, para quê? Essa é a pergunta do texto. Para quê? Dentro do próprio texto, nós podemos destacar aqui pelo menos 4 instruções da parte do apóstolo Paulo para nós. Ele diz que, para que a santidade? Ele diz, primeiro, é para agradar a Deus, né? Ele diz aqui, esta é a vontade de Deus. Então, se eu faço, eu agrado a Deus. Por que é interessante falar isso? Queridos, todo mundo estamos preocupados em agradar alguém ou alguma coisa. Essa aqui é a verdade, nós vivemos em função disso. Ou, obviamente, né, tem pessoas egoístas, elas procuram agradar-se a si mesmas. Mas, né, por exemplo, os pais vivem em função de agradar os filhos. Ou pelo menos muitos são assim, né? As mães, os pais. Irmão não tem intenção de agradar o outro irmão, isso aí não existe, né? Mas algumas das vezes, até por questões de interesse, ele procura agradar os pais. É até estranho quando, por exemplo, a Yasmin acorda cedo, a gente levanta e a casa já está limpando a casa, você já olha meio todo assim, o que você quer? Né? Ou quando você chega, o tênis que está encostado lá 2 dias está lavado, ninguém mandou. Querendo alguma coisa, porque primeiro tentou me agradar, não é verdade? Então tem uma intenção. Se nós fazemos assim para o próximo, para alguém, para nós mesmos, porque não observarmos as instruções da parte de Deus e fazermos o que Ele manda, o que está na sua palavra, para agradar a Deus? Eu vejo aqui um obstáculo, porque o obstáculo é a questão visual. Porque quando nós agradamos os pais, nós vemos os pais e vemos a sua reação. Agora, agradar a Deus é um ato de fé. Nós não o vemos. Né? Tem um texto bíblico que diz, se você não ama a Deus que o vê, como vai amar a Deus quem não vê? Por quê? Porque é um ato de fé. Mas o apóstolo Paulo diz que a santidade é para isso. É para agradar a Deus. Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmo. Porém, Romanos capítulo 15, verso 1 diz, o cristão não pode viver apenas para agradar a si mesmo.
Nós devemos estar atentos sobre a questão de agradar aos outros. Porém, o apóstolo Paulo também diz: se eu fosse agradar ao homem, eu não seria servo de Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 1, verso 10, e ele faz novamente um paralelo disso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Se eu fosse agradar ao homem, eu não seria servo de Cristo. E se você traçar um paralelo sobre a vida do apóstolo Paulo, a sua biografia, você vai ver que foi exatamente isso que ele fez, desde o seu momento de encontro, o qual o levou ao chão, que o fez cair dos seus olhos as escamas, ao invés de enxergar quem de fato era Cristo Jesus e a sua igreja. Ele vive uma vida em função de agradar a Deus. Primeiro por um sentimento de culpa, por ter perseguido a igreja, mas depois por uma questão de serviço a Deus, de serviço, de reciprocidade por aquilo que Cristo havia feito por ele. E agradar a Deus é muito mais do que simplesmente obedecê-lo. É possível obedecer a Deus e não agradá-lo. Aí talvez você me pergunte: mas como assim? Observe Jonas, por exemplo. Com toda a marra do mundo ainda foi, fez a vontade de Deus, porém, levando a palavra de profecia a Nínive, ele fez, mas o seu coração não estava naquele projeto. Deus abençoou a sua palavra, mas será que Deus abençoou Jonas? Então, santidade, primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para obedecer a Deus. A santidade é para isso. O verso 2 e 3 diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Para obedecer a Deus. Quando Paulo esteve com a igreja em Tessalônica, ele deu os mandamentos de Deus concernentes à pureza moral. A palavra instrução aqui, como falei anteriormente, é um termo militar. Ela se refere a ordens dadas de um superior para o inferior. Nós somos soldados do exército de Deus. Nós devemos aprender a obedecer ordens. E isso é um princípio. É um princípio. Nós já aprendemos isso dentro da nossa casa, ou recebendo instruções dos nossos pais, fazendo assim com que o nosso caráter seja moldado, que aprendamos a ter responsabilidade, subjugando e também moldando a personalidade, para que sejamos obedientes aos pais. Quando nós somos nascidos de novo para Deus, esse princípio ele continua, só que agora ele se volta para Deus de uma maneira muito mais intensa, porque Ele é o verdadeiro Pai. Amém, Senhor. Ele é o verdadeiro Pai. Nós já vimos uma mensagem do pastor Cleiton falando a respeito disso, não é verdade? Nós só pegamos emprestados o título de Pai, mas o Pai é Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, Paulo relembrou a esses novos crentes que imoralidade não agrada a Deus. Desde o começo, Deus estabeleceu o casamento, por exemplo, como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Deus criou, por exemplo, o relacionamento, a intimidade, tanto para a procriação como para o deleite do casal. Os mandamentos de Deus acerca dessa intimidade não são o propósito de roubar as pessoas da alegria, mas protegê-las para que elas não percam a alegria. O mandamento bíblico, por exemplo, não adulterarás, ele levanta uma muralha ao redor do casamento, fazendo do casamento não uma prisão, mas um lindo jardim protegido. Amém, Senhor. E não somente essa palavra, todo o mandamento da parte do Senhor sendo observado tanto pelo homem e pela mulher, exatamente isso que ele faz. Ele cria uma muralha de proteção. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa a nova moda, mas o casal que submete aos mandamentos do Senhor, ele é blindado. Amém. Ele vive a sua vida em obediência a Deus. Ele vive em função de agradar a Deus. E querido, não há prisão nisso.
a respeito mútuo, e principalmente, que é o terceiro ponto desse tópico, ele faz isso para o louvor da glória de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque o que mais nós vemos agora, um dia após o outro, são novas modas, né, para que, como é que se diz, né, para apimentar o relacionamento. Caiu na rotina, qual que é do momento agora? Aí vai lá, tem uma casa de não sei o que ali, né? Tem uma sugestão ali, e os casais vão por quê? Para poder dar um clima no relacionamento. Não, para isso tem a palavra de Deus, que orienta primeiro o respeito mútuo, que orienta primeiro o casal, viver em função do outro, não para si mesmo, né? Eu vivo no relacionamento para fazer e proteger a minha esposa. Se eu faço isso para mim, eu sou egoísta. Então, estou vivendo fora do relacionamento. E quando fazemos isso reciprocamente, e aí as coisas fluem. Acontece o desgaste? Claro que sim, meu querido. Acontece, mas é na palavra de Deus que buscamos a instrução para o renovo, para o perdão mútuo, para o avivamento novamente. E assim continuamos até o dia em que o Senhor permitir. Amém, Senhor. Amém? A ordem bíblica é: abstém-se da prostituição, e nem a teologia liberal, nem filosofia ou psicologia pode alterar essa ordem. Aquilo que Deus instituiu é aquilo que vai perdurar até o dia que Ele permitir. Amém? Terceiro ponto: para glorificar a Deus. A santidade é para Deus. Amém, Senhor. Para glorificar a Deus. E este é o lado positivo do mandamento. Os cristãos devem ser diferentes dos não convertidos, ou dos réprobos, né? Ou, como o apóstolo João chama, né? Os bordes, né? Ou dos não salvos. Eles não conhecem a Deus, mas nós sim. Nós sabemos qual que é a sua vontade, nós conhecemos as características de Deus, tudo aquilo que Deus é e representa para nós. E tudo isso deve refletir, meu querido, na nossa vida e na nossa conduta. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, tudo isso nós conhecemos. Porém, Deus, Ele, no momento em que Ele cria o homem, Ele compartilha conosco um pouco da sua imagem e compartilha com nós também os seus atributos. Obviamente não de forma 100%, né? Isso é a imagem de Deus em nós. Glória a Deus. Mas o pecado manchou tudo isso, obviamente. E tudo aquilo que fazíamos antes de Deus nos encontrar, fazíamos somente para benefício próprio, roubando para nós a glória de Deus. Mas agora em Cristo Jesus fazemos para glorificar o seu nome. Agora, se eu exerço justiça, eu exerço para glorificar o nome de Deus. Se eu exerço bondade, eu exerço para glorificar o nome de Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Por isso, a santidade é para isso. Quando eu me santifico, quando eu me abstenho, quando eu me separo, eu estou fazendo isso não para ser diferentão do mundo. Não, eu estou fazendo isso para Deus. E é Ele mesmo que vai terminar esse processo em mim, da santificação. Mas nós conhecemos a Deus. Saiba possuir o próprio corpo. O nosso corpo aqui tem vários assuntos que eu não marquei, e eu quero frisar aqui o quarto ponto, e esse é também muito importante. A santidade é para quê? Nós vimos que a santidade é para agradar a Deus. Segundo, para obedecer a Deus. Terceiro, para glorificar a Deus. E agora, para escapar do julgamento de Deus. Como assim? Tem uma historinha aqui que diz assim, um membro de igreja criticou o pastor porque ele estava pregando sobre o pecado na vida dos crentes. O membro dizia que o pecado na vida do crente é diferente que na vida do ímpio. É verdade isso? Aí o pastor disse, então, sim, é diferente. O pecado na vida do crente é pior. Por quê? Por causa do conhecimento. Para nós já passou o tempo da ignorância.
né? Talvez alguém diga assim, nossa, então mais antes tivesse ficado lá, né? Porque lá a gente, para nós, como eu falei, tudo é normal. O homem, na sua natureza caída, no mundo caído, num cenário totalmente corrupto, é tudo normal. Então as suas obras também são normais porque elas se equiparam às obras dos outros. O que mais nós vemos lá são níveis de comparação, não é verdade? Não, aquele irmão mente, mas aquele outro mente mais. No final da conta, todos mentem. E a questão aqui não é quem mente mais ou menos, a questão é quem pratica. Agora, trazendo isso para a igreja, para o cristão, ele se torna muito pior, porque nós sabemos que o mandamento de Deus é não mentir. Não é verdade? É não adulterar, é não matar. Observe, por exemplo, os antigos, quando eles estavam conhecendo, por exemplo, a vontade, o mandamento de Deus, para eles relacionavam a vontade de Deus às coisas naturais. Mas eu vou mostrar para você que é muito pior do que imaginamos. Por exemplo, o mandamento diz: não matarás. Os judeus diziam: não, é só não matar que está tudo bem. Está correto ou não está? É só não matar, está tudo bem, só não tirar a vida. Dá uma surrinha, deixa cambaleando, não matando, está bom. Mas Jesus vem e diz assim: aquele que odiar o seu irmão já o matou. Ficou mais fácil? Né, pastor? Ficou pior? E assim por diante. Então nós, queridos, nós temos muito mais do que a aquiescência intelectual, que é o conhecimento da vontade de Deus. Quem tem isso é o ímpio. Ele conhece, ele ouve falar, mas ele não está nem aí, porque ele não tem relacionamento, ele não tem intimidade, ou melhor, ele nem tem sequer o Espírito Santo, mas a igreja tem. A igreja tem. Então nós, quando praticamos deliberadamente, prova que, na verdade, nem sequer recebemos o Espírito Santo, porque todo aquele que pratica o pecado e não tem sobre si o peso da consciência, o elevado arrependimento, querido, ele não passou por esse processo. Então, se pratica, é pior. Mas tudo bem, se for salvo e ainda assim praticar, eu não sei dizer quem é salvo e quem não é, mas as consequências virão. O perdão nós recebemos, porque o perdão é pela fé, não é verdade? Mas as consequências vêm. Observe, por exemplo, o rei Davi, quando adulterou, depois se prostrou diante de Deus, chorou, se arrependeu. Deus é Pai, arrependimento vem, os olhos enchem de lágrimas, você coloca a cara no pó, e é isso que Deus quer mesmo. Mas ele diz: eu te perdoo, meu filho. Davi então levanta, crendo no perdão de Deus, mas a consequência do seu ato perdurou por muito tempo na sua casa. E quando eu falo de escapar do julgamento de Deus, não estou falando simplesmente do julgamento final. É da lei da semeadura, queridos, porque ela existe. Ela é real. O andar santo envolve um correto relacionamento com Deus Pai, que nos chamou, com Deus Filho que morreu por nós e com Deus Espírito Santo que habita em nós. É a presença do Espírito Santo que faz os nossos corpos o templo de Deus. Além do mais, é por andarmos no Espírito que triunfamos sobre o desejo da carne. Então, santidade é para isso. Amém. Amém? Uma pequena reflexão, nessa noite para nossa meditação, para o nosso crescimento. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém?